A decisão veio, eu fiquei imaginando que era do Dias Toffoli, mas veio do ministro Cássio Nunes Marques. Eu não sei se vocês lembram do Antônio Palocci, mas se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. Alguns são mais jovens aqui, né? O Palocci foi o ministro da Fazenda do Lula e ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma. E ele era o ministro todo-poderoso. Existe hoje, inclusive, uma campanha real dentro do PT para que o Antônio Palocci volte, seja reabilitado, para poder ver se arruma um pouco esse governo. Ele era tido como um homem razoável, que conseguiu manter a economia nos eixos, etc., e virou um ministro todo-poderoso. Na posição de ministro todo-poderoso, ele teve enorme fama e notoriedade quando a Lava Jato estourou, porque ele foi preso, acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro nos casos relacionados a contratos com a Petrobras. Considerando o dinheiro desviado da Petrobras, mais indenizações pelos danos provocados pelos crimes cometidos, o cálculo de valores que o Palocci deveria devolver aos cofres públicos era de simplesmente 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. E entre imóveis, carros e investimentos, a Lava Jato conseguiu localizar e bloquear pelo menos 80 milhões de reais do Palocci. Não é brincadeira. 80 milhões de reais bloqueados do Palocci. Em 2018, este cara firma um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, se eu não me engano, e entregou absolutamente o esquema de uma série de figuras políticas, incluindo o descondenado Lula. Inclusive o descondenado Lula. Esse é o perfil que você tem que ter em mente quando eu trouxer agora a seguinte notícia, que estava entre as mais lidas do Paulo Figueiredo Show. STF manda devolver 17 milhões para a mulher de Palocci. É isso mesmo que vocês estão vendo. A decisão veio, eu fiquei imaginando que era do Dias Toffoli, mas veio do ministro Cássio Nunes Marques, que determinou que esse dinheiro fosse desbloqueado e repassado para Margarete Palocci, mulher do Antônio Palocci. E talvez a decisão tenha algum mérito jurídico, talvez, às vezes há algum desvio processual, às vezes há alguma outra razão, alguma coisa do tipo. Às vezes há. Mas eu acho que, acima de tudo, ela é simbólica sobre o momento que vive o Brasil. Vejam, na semana passada eu trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show uma reportagem da Folha de São Paulo com o balcão de negócios, sobre o balcão de negócios de ações bilionárias envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal e os seus familiares, os escritórios de advocacia dos seus familiares. O Gilmar Mendes tinha mais parentes trabalhando na causa dos dois lados do que tem funcionário público no gabinete de um deputado. É uma coisa impressionante. Há 4 dias, nós tivemos, por exemplo, a Lindora Araújo, que foi vice-procuradora-geral da República. Ela era um dos freios que o Alexandre de Moraes tinha, porque ela que respondia aos inquéritos das fake news, etc., etc. Esculhambou a delação do Mauro Cid, esculhambou uma série de atuações do Alexandre de Moraes. Várias das ações da Lindora Araújo servem, inclusive, como subsídio às ações contra o Alexandre aqui nos Estados Unidos, né? E o que aconteceu com a Lindora Araújo? Ela, há 4 dias, pediu o desligamento da primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal porque divergiu do rumo das investigações sobre as fraudes no INSS. Nós tivemos o apóstata Paulo Gonet simplesmente mudando quem conduz a investigação dentro do Ministério Público. Então, explicando, o Ministério Público, a Lindora Araújo entendia que a Câmara onde ela estava que deveria investigar as fraudes do INSS, e deveria mesmo, e o apóstata Paulo Gonet
para proteger o governo Lula, retirou e reordenou quem faria a investigação do caso do INSS. Então, isso foi há 4 dias, e agora a gente tem o caso do Palocci. Pelo amor de Deus, gente. O Palocci confessou uma cacetada de crimes. Ele entregou o Lula. A delação dele não foi homologada. Mas o que ele disse foi dito. Não dá para fingir que não aconteceu. Vejam, o Palocci confessou que o Lula fez, por exemplo, um pacto de sangue com o Emílio Odebrecht, no qual o Odebrecht destinaria 300 milhões de reais em propina ao Lula. O Palocci confessou que ele próprio entregou valores em espécie ao Lula em diversas ocasiões, incluindo dentro da aeronave presidencial e em caixas de uísque, tendo uma vez entregue 50 mil reais ao Lula no terminal da aeronáutica em Brasília, durante a campanha de 2010. O Palocci confessou que 90% das medidas provisórias do Lula e Dilma tinham contrapartidas em propina, com emendas feitas sob encomenda para atender a interesses de empresas privadas. Está tudo dito. Eu tenho memória. Eu sei que 2018 está parecendo um Brasil distante, onde a gente podia, na época, dava para fazer jornalismo de oposição em paz. Uma época longínqua, onde os escândalos eram de milhões e não de tantos bilhões quanto o INSS. Mas o que é importante é que vocês entendam que, enquanto o STF tira de você a liberdade de expressão, enquanto eles destroem um grupo político, a direita conservadora, etc., o que esses caras estão realmente fazendo é amarrando os nossos braços e pernas enquanto eles assaltam a nossa casa e enchem o bolso de dinheiro. Enquanto eles roubam aposentado e enchem o bolso de dinheiro. Os ministros do STF, os seus familiares, estão enchendo o bolso de dinheiro. O Lula está roubando bilhões do INSS, o Palocci está recebendo 17 milhões de reais de volta, enquanto todos eles estão enchendo o bolso de dinheiro. Vejam, eu sou, e fui e sou, crítico da Lava Jato. Eu acho que a forma como ela passou a ser conduzida foi absolutamente ilegal. Eu falo isso, inclusive, e falei até para o Deltan Dallagnol, com quem hoje eu tenho uma boa relação. Vejo ele como uma pessoa que briga na direção do restabelecimento do Estado de Direito no Brasil. Mas aquilo minhas críticas eram processuais. Direito é matéria e processo. As minhas críticas eram quanto à forma, quanto ao processo. Mas os fatos foram reais. A corrupção era real. Todo mundo no Brasil sabe disso. O descondenamento do Lula, a descondenação, para ser melhor dizendo, foi processual, mas não foi material. Não foi material. Porque vejam o que está acontecendo. Não é que o poste no Brasil mija no cachorro. No Brasil, o poste te para na rua, te assalta, cospe em você e só depois mija na tua cara. Os ministros do Supremo, Lula, Palocci, isso é todo mundo enchendo o rabo de dinheiro. Enquanto a Débora, que é quem sustenta a cambada de vagabundos, através dos impostos, está lá condenada a 14 anos de prisão por passar bastão em estátua. E os caras comemoram e viram para você e dizem: perdeu, mané. Derrotamos o bolsonarismo. Missão dada é missão cumprida. Vocês acham que o objetivo é qual? Vocês acham que eles realmente odeiam o Bolsonaro? Não. Não, claro que não. Bolsonaro é gente boa. O que eles odeiam é acabar com isso aí. É um passo para impedir que isso aconteça. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho.
E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.